queridos, hoje vamos falar de pressão. Vimos sobre a temperatura, agora vamos ver sobre a pressão, que são fatores fundamentais dos nossos processos químicos. O que vem a ser pressão atmosférica? Bom, primeiro vamos falar em termos de pressão apenas. Vamos admitir que eu tenha uma bexiga de aniversário, aquelas bolas de borracha que a gente sopra. E com o sopro, simplesmente a película, que é elástica, ela vai crescendo. E vamos ter então uma bola cheia. O efeito do meu ar, que eu inflei a bola, fez com que houvesse uma tensão interna. Foi a tensão interna na bola de borracha que provocou o aumento do volume. Por que provocou o aumento do volume? Porque a colisão das moléculas do gás entre si, mas as moléculas do gás também colidem com as paredes. E as paredes da bola de borracha são paredes elásticas. Então a bola inflou devido à pressão das molequinhas contra as paredes. E isto indica que o ar, apesar de nós não vermos, ele é matéria. E por ser matéria, está provado aí que está ocupando o lugar. Ocupa o lugar na base da porrada contra as paredes, fazendo com que a bola infle. Bom, haverá um momento que você exageradamente infla e ou há algum defeito na bola de borracha, ou porque você colocou muita pressão dentro da bola, a película arrebenta, estoura a bola de borracha. Por que estourou a bola de borracha? Porque a tensão interna provocada pela colisão das moléculas do gás dentro da bola foi suficiente para arrebentar a película de borracha. Muito bem. Então, meu amigo, o que vem a ser pressão? Pressão foi aquilo que as moléculas fizeram dentro da bola de borracha. Aquela tensão interna. Pressão, meu amigo, é definida como um quociente da força numa superfície. A molécula, apesar de ser pequenininha, ela bate numa partezinha da película interna. Claro, um monte de moléculas bate. Numa determinada superfície, haverá uma determinada força. O quociente desta força naquela superfície é que chamamos de pressão. A academia, doutores e pós-doutores, que são os grandes pesquisadores e que orientam os jovens cientistas, eles determinaram que Pascal, um físico da época, o Pascal passaria a ser o modelo, a unidade internacional de medida de pressão. E o que é um Pascal? Um Pascal é a força correspondente ao Newton numa superfície de 1 metro quadrado. 1 Newton num metro quadrado vai me dar uma pressão, é uma força numa superfície. E esta pressão é de 1 Pascal. Pascal, portanto, é a unidade de massa, é a unidade de pressão determinada internacionalmente. Bom, mas agora vamos falar de pressão atmosférica. Queremos falar especificamente desses gases, não dentro de uma bexiga de aniversário. Queremos falar dos gases em torno da Terra, como falamos nas aulas anteriores. A nossa terrinha querida, que está tão esculhambada ultimamente, poderosos não dão valor ao cuidado que deve se ter com este planeta. Aliás, o Brasil é o protótipo,
a terra ideal, aonde não tem terremotos, aonde não tem bagunça, apenas dos políticos, infelizmente. Bom, mas vamos voltar ao que interessa. O que vem a ser pressão atmosférica? Vai ser a força do peso da atmosfera sobre uma superfície. O peso corresponde a uma força. Afinal de contas, a nossa massa, atraída pela ação da gravidade, corresponde a uma força. É uma força para baixo. Esta força é o peso da atmosfera, que corresponde àquela camada de gases em torno da Terra. Claro, a concentração dos gases é maior na superfície da Terra e vai ficando rarefeita na medida em que vai se afastando do centro da Terra. Bom, e de que é feita essa atmosfera? Corresponde a aproximadamente de 80 a 100 quilômetros, se fosse em linha reta, de 80 a 100 quilômetros. E é feita de quê? Admitindo uma atmosfera pura, ela é constituída dos gases nitrogênio, em sua grande maioria, de oxigênio, o gás da vida, 21%, e 1% de demais. Sabemos nas aulas anteriores que aqui entram muitos outros gases que falaremos logo. Esses outros gases correspondem ao que se chama poluição. Bom, o ar puro nesta constituição, é bom você decorar, este é o ar que você inspira, o ar que você expira conserva a quantidade de nitrogênio, diminui a quantidade de oxigênio para 16%. Por que diminui o oxigênio? Porque o oxigênio que entrou vai queimar a glicose, vai queimar o nosso alimento que está lá a nível celular. Então diminui para 16 e aqui aumenta para 5. E nesses 5, o principal que aumenta é o CO2, é o gás carbônico. Muito bem. Bom, na tabela periódica, quais são os gases fugindo da atmosfera? Na tabela periódica, nós temos um time de futebol. Qual é o time de futebol ideal para a Copa da Rússia? O time do Tite. O time do Tite tinha hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro, 5. E a tabela periódica tinha 5 gases nobres, tinha 6 gases nobres: hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Os 6 gases nobres com os 5 gases davam um time de futebol. O ano passado, 2017, aceitou-se as experiênes de colisão de partículas que criaram o organésio. O organésio, o 118º elemento químico, fechou a tabela periódica. E ele cai dentro dos gases nobres. Então, o organésio é o principal reserva dessa seleção. É o 12º, organésio. Temos, portanto, 12 gases na tabela periódica. E quais são os outros gases que vão entrar aqui no ar puro, causando poluição? Os outros gases são o ozônio, muito importante, é um alótropo. Alotropia é quando o elemento químico é o mesmo, mas a quantidade de átomos, por exemplo, é diferente. Tem o oxigênio e tem o ozônio. O ozônio também é gás. Temos uma série de óxidos, como nós vamos estudar. Temos o monóxido de carbono, dióxido de carbono, monóxido de nitrogênio, dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre, trióxido de enxofre. E temos os ácidos não oxigenados, são chamados de hidrácidos. O
o ácido fluorídrico quando dentro d'água. Fora d'água é fluoreto de hidrogênio, cloreto de hidrogênio, brometo de hidrogênio, iodeto de hidrogênio e o fedorento, o que tem odor pútrido, o sulfeto de hidrogênio. Além desses, que são inorgânicos, nós temos gases orgânicos. Quais são os gases da química orgânica? Aquela que tem carbono. Os gases são os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos saturados ou insaturados, calma que tudo vai ser entendido. Os hidrocarbonetos, que têm uma quantidade de carbonos até 4, as moléculas com até 4 carbonos são também gases. Muito bem, então, esses são os gases e esses gases efetuam uma pressão. Dentro de uma bola de borracha, a pressão é pela colisão, pela energia cinética dos gases. Dentro de uma bola de borracha, a pressão é a colisão contra as paredes. E na nossa atmosfera é através do peso dos gases. Os gases, imaginem 80 quilômetros de gases. Gás é matéria e matéria tem peso e ocupa lugar no espaço. Essa matéria pesa, corresponde à força. Na tua cabeça, isso corresponde a uma pressão. Força sobre uma superfície. Já já vamos ver o que esse italianozinho esperto nos traz. Ele nos traz a medida. Quanto mede esta pressão da atmosfera? Quanto mede o peso do ar sobre 1 centímetro quadrado? Muito bem, isso que nós vamos ver daqui a pouco. Tote ao seu dispor.